Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Que energia, que unção, que graça! Nós só estamos aqui por causa dEle, é por causa dEle, por Ele são todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. E é Ele que nos fez sair de casa num sábado à tarde. Por causa dEle nós estamos aqui. Aleluia! Antes de você sentar, olhe para o irmão do lado aí, cumprimente ele, dê um sorriso e diga: irmão, que bom estar aqui com você. É uma tarde muito especial. Aleluia. Pode sentar, queridos. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui com vocês. Aqueles que já me viram aqui pregando outras vezes, eu cumprimento, é um prazer revê-los. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, é um prazer muito grande estar aqui. Eu me chamo Marcílio de Araújo, eu sou de São Paulo, eu sou missionário em São Paulo ali, mas na realidade eu sou do Ceará, né? Então, como Jesus, eu também sou cearense. Todos sabemos que Jesus era cearense. Jesus andava de jumento. Jesus falava o seguinte, que Fortaleza era grande, né? Ele dizia também que o Ceará era grande. Então nós sabemos que Jesus era cearense. E ele dizia: eis que estou à porta do seu coração e bato. Se alguém ouvir abrir a porta, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Todas as evidências bíblicas levam para isso. Eu tenho o privilégio de estar aqui hoje com vocês, a convite de uma pessoa que eu amo muito, um homem de Deus. Eu sou missionário e sou empresário também, né? E eu vi o irmão falando aqui sobre nós empresários, eu achei muito legal, porque eu também sou empresário, eu tenho algumas empresas, e uma delas que talvez seja a que me dê menos retorno, mas a que me dá mais alegria. Eu tenho uma operadora de viagens, nós temos um escritório ali em Jerusalém, ali na Itália também, no Líbano, em São Paulo nós temos operações da América do Sul, com o seu diretor, e há um escritório em Orlando, que faz 3 anos que a gente abriu lá, e a gente tem feito isso, servido o corpo de Cristo, levando caravanas para Israel, para os Estados Unidos, para aprender, né, e trazer aí uma unção especial, uma graça especial para as pessoas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E essa empresa, a Bay Travel, é uma empresa internacional, por isso que tem esse nome. Se você falar a Bay Travel bem rápido 3 vezes, você falará em línguas. E foi através dessa empresa que eu tive o privilégio de levar o pastor Jairo para Israel comigo. Nós fizemos ali uma fan tour de pastor, e eu fiquei apaixonado pelo pastor de vocês. Ele é um grande homem de Deus. Ele é um cara muito precioso, né? Eu tenho alguns amigos que a gente faz viagem com eles, né? Como Luciano Subirá, apóstolo Luiz Hermínio, a gente faz caravana para esses caras todos. E eu conheço muitos grandes homens de Deus, como esses que eu citei, e é um privilégio conhecer tantos homens de Deus, não só no Brasil, como fora do Brasil. Eu viajo muito para fora, mas tem uns, gente, que são muito especiais. E o pastor de vocês e a pastora de vocês são muito especiais. Eles são demais. A pastora Cléo, com aquele jeitinho dela: oi, irmão, aleluia, você está com fome? É uma mulher de Deus. Amo você, pastor. Você é precioso e é um privilégio estar aqui mais uma vez ministrando para vocês. Eu ia trazer uma palavra, geralmente eu falo sobre Israel, né? E como nós somos o novo Israel, e como a cultura e a Bíblia no qual Jesus foi inserido foi em Israel. E Israel é tão fundamental para a gente conhecer, né? Eu não tenho nenhum misticismo com Israel, eu já fui em Israel diversas vezes, e cada vez que eu vou eu me apaixono mais por Jesus. Eu fui ateu durante 24 anos de idade, e eu não acreditava em nada de igreja, eu tinha um verdadeiro horror à igreja evangélica. Eu até aceitava as outras religiões, porque eu achava eles mais tolerantes, mas eu dizia que o crente era o mais fanático, o mais bitolado e o mais idiota de todos, era o que eu falava, porque eu dizia que todo mundo aceita todo mundo, mas o crente diz: se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno.
Eu tinha muita raiva disso. Como é que esse cara sabe? Então eu fui ateu até os meus 24 anos de idade e um dia eu tive um sonho. E aí naquele sonho eu aceitei Jesus, acredite nisso. Eu acordei convertido. Lógico, eu tinha uma grande mulher orando por mim, que era minha esposa, e Deus me visitou nesse sonho e disse, com esse daqui é igual um muçulmano, só vai no sonho. Nós temos um pastor lá no Egito muito precioso, eu não posso dizer o nome dele, mas ele está fazendo um trabalho enorme lá no Egito, ele tem uma igreja muito grande, e ele diz que, de vez em quando, pastor, bate alguém lá na porta dele. Aí diz assim, você é fulano? Ele diz, sou. Ontem à noite eu sonhei com o seu endereço, e um homem chamado Jesus disse para me vir aqui na sua casa. Aí ele diz, mais um, pode entrar. Então, a pessoa que tem esse tipo de experiência com Deus, ela nunca se desvia. Eu nunca tive vontade de me desviar, porque minha experiência foi de sonho, não foi um sonho normal. Lógico, eu já tinha sonhado várias vezes, com muita coisa, mas foi uma experiência muito transcendente. E aquilo dali só Deus podia realizar. Então, eu tenho essa plena convicção de que Deus existe. Mesmo até os 24 anos de idade, sem conhecer a Deus, naquele carnaval, na segunda-feira de carnaval de 1999, o pior dia da minha vida, eu sonhei com algo inimaginável, e de lá para cá, esse amor, essa paixão só vem aumentando. Já fazem 21 anos e você está calculando a minha idade. Então, e eu aprendi a amar a Deus, e eu amo a Deus, e para mim é algo muito automático, sabe? Nunca desanimar com Deus. É lógico, a gente pode estar dias mais assim, mais assado, mas a gente tem essa convicção de que você está no lugar certo, escolhido pela pessoa certa, e você está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Em João, capítulo 15, no versículo 16, o próprio Jesus diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi e vos dei o meu nome, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Interessante, porque nós fomos escolhidos para dar fruto, para gerar, como diz essa conferência. Eu entendo esse versículo como o versículo da minha vida, porque muita gente fica orando para Deus igual um mendigo. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me abençoa com isso, me abençoa aquilo. Querido, você é filho de alguém todo-poderoso. E ele diz que se você gerar fruto, ele diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi e vos dei o meu nome, o nome de Jesus, o nome acima de todo nome, para que você vá e dê fruto. O que é fruto? A única coisa que vai permanecer lá na glória, gente, é vidas. Nós não vamos levar para lá nada material, nada que a gente tem aqui na terra. São só a nossa família e as pessoas que nós levarmos para diante de Deus. E ele diz assim, se você gerar fruto, o próprio Jesus disse, e tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, o Pai vai conceder. Ele diz, o segredo para você ter os céus abertos sobre sua vida, sobre qualquer oração que você faça, você ter resposta, é muito simples, dê fruto. Agora, o que eu faço para dar fruto? O que eu faço para ser frutífero? O que eu faço para mim ser uma pessoa que gera vida para Deus? Que cumpre o propósito de Deus? Sabe, mesmo eu sendo pequeno, porque o menor vai gerar 1000. O que eu faço? Eu ia trazer uma mensagem sobre Israel, mas ontem naquela conversa ali na mesa, nós estávamos ali jantando, e foi o próprio pastor Jairo que deu o tema da mensagem de hoje, viu, pastor? Acordei de madrugada, incomodado, fui para o computador, escrevi essa mensagem, mandei meus designers trabalharem, então a culpa é sua de eu ministrar isso aqui agora, viu? Não foi Israel, eu deixei um pouquinho de lado. E ontem conversando com o pastor Jário e o pastor Aribento, e é importante você se cercar de pessoas boas. Sempre pensa nisso. Você tem que se cercar de pessoas melhores que você. Você sempre tem que ser o menor da mesa. E sempre ouvir mais e falar menos. E fazer perguntas inteligentes. Você vai crescer muito. E ontem lá na mesa, na roda dos esclarecedores, porque tem a dos escarnecedores, essa eu não quero. Mas eu estava ontem na roda dos esclarecedores.
E aí eu perguntei ao pastor Jairo, eu sou líder já há muitos anos na minha igreja, eu sirvo a Deus, embora eu seja empresário, eu tenho vários negócios, mas eu faço questão de sempre separar tempo para as coisas de Deus. Nós temos 24 horas, não tem esse negócio de, eu não tenho tempo para... Eu sou líder de célula, eu prego, eu viajo, eu faço tudo porque o meu Deus me deu 24 horas, então dá para mim fazer tudo. Eu cuido de discípulos, tudo isso daí eu faço. Eu não tenho desculpas para Deus. E ontem, conversando, eu falei, pastor, como que você faz para ser mais eficaz? Como que você faz para as suas ovelhas serem tão abençoadas? Um povo tão bonito, cheiroso, aleluia, né? Glória a Deus, só tem gente bonita aqui, aleluia, né? E aí eu falei, como que você faz para esse pessoal ser tão apaixonado? E ele falou uma coisa interessante, ele disse, Marcílio, é simples, é estilo de vida. Você lembra disso? É estilo de vida. E aí eu cheguei no hotel, fiquei sem dormir, pensando naquilo que você falou, pastor, e pensando. Eu disse, é verdade. Sabe como é que faz para a gente gerar? Sabe como é que faz para a gente ser frutífero? Sabe como é que a gente faz para cumprir o propósito de Deus? Eu vou dizer o que é que a gente deve fazer. Nada. Porque ninguém nos ensina a respirar. A gente respira. É o nosso estilo de vida. Aliás, se a gente não respirar, a gente vai morrer. Então ninguém pode nos ensinar a gerar. A semente já está em nós. Ela já está em nós. É o nosso estilo de vida. Irmãos, todo mundo, toda tribo tem um estilo. Afinal de contas, o que é estilo? O dicionário diz que o estilo de vida é um modo de pensar e agir característico de uma pessoa ou de um grupo social. Aí fica a pergunta, se todas as tribos elas têm um estilo, é muito fácil às vezes a gente identificar alguns, por exemplo, você tem aquela turma do rock, o cara, né, usa preto, tem um cabelão, ouve aquelas músicas, né, meu Deus, o que é que ele está ouvindo? E ele gosta, porque é o estilo dele. Tem pessoas que têm um estilo mais erudito, mais sério, mais refinado, mais educado, é o estilo dela. Então, cada tribo tem o seu estilo, cada classe tem o seu estilo, e fica a pergunta, qual é o nosso estilo? Sabe, queridos, porque quando a gente entender o nosso estilo, a gente não vai precisar fazer nada. Simplesmente as coisas, elas vão fluir naturalmente de nós. Elas vão fluir de uma forma natural. Ninguém vai precisar nos ensinar. O próprio Jesus falou isso. Não é preciso ensinar, porque isso já faz parte da sua personalidade, do seu estilo. Agora nós precisamos saber qual é o nosso estilo. Como cristãos, qual é o nosso estilo de vida? Qual é o estilo de vida do cristão? É sobre isso que eu quero pregar hoje à tarde. Apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17, ele falou o seguinte, Paulo entendia muito bem sobre isso. Ele disse, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em tudo. Fizeram um estudo muito profundo, etimológico dessa palavra, do grego, da raiz, e descobriram que tudo significa tudo. Agora Paulo, ele torna a dizer de novo para os Colossenses, lá no capítulo 3, no versículo 23 e 24, ele diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Sabe, querido, quando nós servimos alguém agradável, quando nós servimos alguém que a gente ama, quando nós servimos alguém que a gente tem prazer, é muito fácil servir. Não precisa fazer força. Sabe, as esposas, elas são campeãs desse serviço. A minha chega em casa, eu sou casado, irmãos, há 30 anos.
30 anos eu estou com a mesma mulher, ou seja, 30 anos ela é uma guerreira, está me aguentando. E a minha esposa, às vezes, eu nem falo nada, ela já sabe o que é que eu preciso. Ela, amor, você quer uma água? Oh, aleluia, quero. Ela já sabe, ela é tão do jeito que os casais mais antenados sabem o que eu estou falando. Parece que adivinham o pensamento um do outro. Sabe o que o outro está sentindo, sabe o que o outro está pensando. É uma sintonia, é algo fantástico. Agora, se é possível nós termos isso entre um homem e uma mulher, quanto mais nós podemos ter com o nosso Deus, com o nosso Senhor. É um estilo de vida servir. É um estilo de vida do cristão andar, por exemplo, em amor. Amor. Isso é o estilo de vida de um cristão. O cristão verdadeiro, ele anda em amor. Ninguém ensina ele a andar em amor. Ninguém o obriga a andar em amor. O amor é voluntário. O amor tudo suporta, tudo crê. Sabe, queridos, as pessoas do nosso meio, muitas vezes elas não entendem quem elas são. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre identidade. Sobre nós entendermos quem nós somos. E não aquilo que o mundo diz, ou não aquilo que nós mesmos falamos para nós mesmos. A Bíblia diz, por exemplo, que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós somos geração eleita. A Bíblia diz que nós somos um povo santo. A Bíblia fala tantas afirmações sobre nós. E às vezes eu confesso que eu tenho que ter muita fé para poder acreditar naquilo que Deus pensa de mim. Porque às vezes a gente não se sente assim. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Você sabe outra coisa que nós somos? E nós aceitamos muitas vezes uma mentira nessa área. Nós somos amorosos. Todos nós. Ah, Marcílio, mas eu não sou muito amoroso, eu falo grosseiro, eu sou muito direto, eu sou muito... Não, aí é a questão que você é mais educado, é outra história. Mas você é amoroso. Sabe, tem coisa na nossa vida que a gente precisa conhecer e tomar posse, e ativar, profetizar sobre nós. Jesus falou sobre as nossas palavras nós seremos justificados. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem utilizá-la comerá do seu fruto. Então eu preciso declarar sobre mim, não, eu sou uma pessoa amorosa. Mesmo que eu agi com falta de amor dessa vez, mas eu não sou assim, eu sou amoroso. Por quê? 1 João 4,8, a Bíblia diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, Ele não tem amor, a essência de Deus é o amor. Agora, olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 17. Ele diz assim, mas aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com Ele. Quem aqui se uniu ao Senhor? Quem aqui deu a vida para Jesus? Quem aqui o convidou para entrar no seu coração? Você é um só espírito com Ele. Deus é? O que é que você é? Então nunca mais aceite uma mentira do diabo, de dizer que você é isso, que você é aquilo. Mesmo que você pise fora da linha, mesmo que você, por um impulso, cometa alguma coisa que não é aquilo que você é. Mas você tem que profetizar e dizer, não, eu não sou assim, eu sou amor, eu sou amoroso. O amor de Deus está em mim e Ele é derramado através de mim. Eu sou amor para o inferno e ponto final. Você tem um estilo de vida que você é amor. Você sabe outra coisa que é um estilo de vida do cristão? É o perdão. Nós somos um povo perdoador. Irmãos, o mundo aí fora não fala do perdão como nós falamos aqui dentro. Sabe? E o perdão é outra coisa que nós precisamos ter revelação. Lá em Lucas, no capítulo 17, o apóstolo Pedro chegou para Jesus, num lugar que nós vamos lá em Israel, que chama Bânias. Pedro perguntou para Jesus ali naquele local, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? É 7, que é o que dizia a tradição judaica. E Jesus disse, não, Pedro, 70 vezes 7. Esse é o nosso estilo de vida, de perdoar. Aliás, irmão, nosso estilo de vida deve ser de perdoar automaticamente. Na hora que me ofendeu, ou mesmo antes que me ofendeu, já está perdoado. Aleluia. Já está perdoado. O perdão, ele tem que ser automático. Agora, tem uma mentira que nós aceitamos muitas vezes.
Eu não estou sentindo de perdoar. Irmãos, perdão não é sentimento. Perdão é uma atitude. Você induz seu coração para perdoar e acabou. Não tem esse negócio de, eu não estou sentindo. Irmão, você controla a sua mão? Amém. Você controla seu pé? Amém. Por que você não controla seu coração, suas emoções, se você é cheio de domínio próprio? Não, eu já escolhi perdoar. Não, já está perdoado. E não tem esse negócio assim de, está perdoado ele lá e eu aqui. Eu só não quero conversa. Não, está perdoado. Eu falo, eu converso, eu tomo um café, mas aqui é onde muita gente tropeça. Porque eles acham que perdoar é colocar a pessoa de volta na posição que ela tinha. Vou dar um exemplo. Você tem um funcionário seu, você é um empresário, um empreendedor, e um funcionário seu roubou o seu estoque. Quando você viu, o prejuízo era enorme. Então, querido, está perdoado, eu não tenho raiva de você, né? Eu creio que o meu Deus, Ele é supridor, Ele é poderoso para restituir tudo que você me tirou. E eu não tenho raiva de você, eu não tenho mágoa de você. Perdão é tomar veneno esperando que o outro morra, é ficar com aquela pessoa presa, atrapalhando meu sono. Eu não quero isso para mim. Você está perdoado, aleluia, vá com Deus. Está perdoado, mas eu não vou te colocar de novo para cuidar do estoque. Muita gente pensa isso. Não vou perdoar, porque se eu perdoar, eu vou ter que restituir essa pessoa. Não, o perdão é automático. A confiança leva tempo. O perdão é algo que eu faço como uma ação, não é um sentimento, mas restituir a pessoa naquilo que ela fazia para mim, ou naquilo que era de confiança, é outra história. Mas o nosso estilo de vida deve ser sempre de perdoar. Você quer ver uma outra coisa que faz parte do nosso estilo de vida? A humildade. Sabe, irmão, o cristão tem que ser uma pessoa humilde. E humildade é uma coisa sensível, porque quando você pensa que tem, é que você já perdeu. Sabe? Aquela coisa de, não, eu sou muito humilde. Louvado seja eu, a quarta pessoa da Trindade. E eu sou tão humilde que eu tenho até um certo orgulho assim dessa humildade. Então, é uma coisa perigosa. Agora, você quer ver uma coisa errada? É o cristão orando para Deus dar um coração humilde a ele. Não faça isso. Essa oração não existe. Porque a humildade, também como perdão, é algo prático. A Bíblia diz, humilhai-vos. Humilhai-vos. 1 Pedro, Tiago fala também isso. E Pedro ainda diz, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Então, se você tem algo te incomodando, se você é uma pessoa que retruca, se você é uma pessoa que age com arrogância, e você diz assim, Senhor, eu errei, eu fui arrogante, me dá um coração humilde, Deus vai te dar situações para você ser mais humilhado ainda. Porque enquanto você não se humilhar de verdade, você não vai superar aquela situação. E aí é como aquela pessoa que Tiago diz, que continua sendo testado, mas nunca é aprovado. Sempre repete a prova. E a pessoa fica invocada porque ela diz, essa situação só acontece comigo. Porque você ainda não venceu a prova. Você não se humilhou. Você não confiou que Deus vai te exaltar. Você deixou uma situação colocar você num estado em que o seu ego ficou ferido. Irmão, humilhai-vos. É você que se humilha. Alguém te pisou? Pois se humilhe. Peça perdão. Querido, me perdoe. Tem gente que diz, não, mas ele que está errado. Não, mas eu não sou besta. Não, mas não sei o quê. É incrível como nós damos desculpas para não trilhar o caminho mais estreito. E o caminho mais estreito é que nos leva a aperfeiçoamento em Cristo. Sabe uma coisa? Tem gente que às vezes Deus tira casa, Deus tira o emprego, Deus tira tudo porque Deus está tratando com a pessoa. Ao invés da pessoa se humilhar logo, se quebrar, porque a Bíblia diz isso, que Deus ele dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Aí a pessoa continua soberba. Ela está lá apanhando. Você vai falar com ela, irmãos, vamos tentar isso aqui. Não, eu não quero. Ela está em situação de humilhação, mas ela nunca se humilha. Mas não é assim conosco aqui não, porque nós temos o estilo de vida do verdadeiro cristão.
E a humildade é uma delas. Amém? Outra coisa que faz parte do nosso estilo de vida, a integridade. Sermos íntegros, ter caráter, sabe? João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E toda a verdade, por mais dura que ela seja, ela é muito melhor do que qualquer mentira. Você tem que ser uma pessoa íntegra, você tem que ser uma pessoa correta. Sabe, o mundo, e principalmente o nosso país, ele tem uma cultura cheia de jeitinhos. Eu não entendo muito isso. É de jeitinhos, é de coisas que a gente tem que fugir. Nós temos que ser íntegro, correto, andar de cabeça erguida, atender, estou devendo, atendo o telefone. Diga, querido, olha, estou vendo, não fuja. Seja íntegro no seu trabalho. Mas pega um pouquinho disso aqui, todos os funcionários levam da empresa, você não, como dizia a sua mãe, você não é todo mundo. Tem outra frase muito famosa das mães, não. São as duas frases mais clássicas das mães, você não é todo mundo e não. Então, cheia de sabedoria essa frase. Integridade. Agora, você adquiriu integridade na sua família? Glória a Deus. Você tinha um pai que foi marido de uma só esposa, você tinha um pai que falava a verdade, você tinha uma família estabilizada, você tinha exemplo dentro da sua casa, glória a Deus. E quando nós não temos, Marcílio, o meu pai, coitado, nunca recebeu talvez do pai dele, chegava em casa no meio da semana, totalmente embriagado. Não tive nenhuma referência paterna. Mas uma coisa para mim foi interessante, porque meu pai fumava, o pessoal lá em casa bebia, meus irmãos, todo mundo, mas eu olhei a vida deles e disse, eu não quero isso para mim. Eu não sei como é que faz para fazer diferente, mas eu não quero. E o que aconteceu? Eu fui procurar mentores, pessoas que pudessem me ensinar acerca da integridade, pessoas que pudessem me ensinar, Marcílio, olha, aquilo ali que você fez não foi legal. Marcílio, isso daqui que você falou não foi bacana. Pessoas que vão refinar você, sabe? E mentor é como um maçarico, porque você é ouro para Deus. Deus te comprou com peso de ouro, Ele deu o filho dele por você. Mas junto com esse ouro veio um monte de impureza. E você precisa do mentor ali como um maçarico. E dói, machuca às vezes. E principalmente o homem. A mulher tem um coração mais ensinável. Por regra da natureza humana, as mulheres elas gostam de aprender. O homem não. Eu não sei porque nós somos mais orgulhosos nessa área. Quando alguém vem nos confrontar, quando alguém vem num discipulado mais profundo, falar o nosso coração, ao invés da gente ficar agradecido, a gente, homem, fica ofendido. Que esse cara pensa que ele é? Só porque ele é pastor? Só porque é o pastor do cabelinho branco que pinta quadro? Não, estou brincando. Quem que esse cara pensa que ele é? Né? Porque o homem ele tem essa bobagem, essa imaturidade. Ele não entende que uma repreensão, principalmente nessa área do caráter, é algo para o bem. Ele quer fugir. Por isso que muitas vezes você vê pessoas que estavam caminhando, porque aqui é um ambiente de cura. Aqui é um ambiente onde se trata o caráter. Aí você vê o irmão, cadê o irmão? Não está mais aqui, está lá na outra igreja. Por quê? Porque lá na outra igreja ele não quer ser tratado, ele não quer ser reconhecido, ele não quer participar de nada, ele só quer congregar porque ele quer ir para o céu. Mas ele não quer que ninguém mexa no caráter dele. Isso é orgulho, é ego ferido. As mulheres, via de regra, elas não têm problema com isso. Os homens têm muito problema. Às vezes a mulher diz assim, amor, vamos procurar o nosso líder, vamos abrir nosso casamento para ele, falar algumas coisas. Está doida, mulher? Não. Eu resolvo, eu sou o cara. Orgulho, bobo. E ele deixa de ter o caráter tratado, ele deixa de ser um cara mais refinado. Irmãos, eu era horrível. Eu passei a caminhar com o meu pastor já desde que
ele foi lá para Fortaleza, nós começamos em Fortaleza, hoje a gente está em São Paulo, e ele me ajudou muito nessa área do caráter, muito, em coisas que eu não via. Então você precisa de alguém para afiar o seu machado. A Bíblia fala tanto, o livro de Provérbios, principalmente acho que Provérbios 12 e o 20 também, tanto sobre amar a repreensão. Ela dói, é chato, não é legal você ouvir alguém falando do teu comportamento. Irmão, mas isso aí vai te ajudar demais, porque as pessoas vão começar a perceber uma mudança, uma transformação. Você vai ganhar mais confiança das pessoas, você vai ser uma pessoa mais efetiva em tudo que você fizer, por causa da integridade. Esse é o estilo de vida que nós temos, o da integridade. Você quer ver outra coisa que é o nosso estilo de vida? É o congregar. Congregar. Irmãos, faz 21 anos que eu congrego, que eu sirvo a Deus congregando. E não tem uma coisa mais apaixonante do que a igreja. Sabe? O congregar, ele deve ser uma expectativa no nosso coração. Tudo em nós vai de acordo com a nossa expectativa. Se você vem ao culto, se você vai a uma reunião de célula, se você vai a uma reunião de liderança, para ser só mais uma coisa, vai ser exatamente isso que você vai receber. Porque a honra que você dá é a honra que você recebe. Você deve vir para a igreja, irmãos, domingo, você deve acordar já com expectativa de congregar. Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor dos Hebreus diz: e não deixai-vos de congregar, como é o costume de alguns. E não deixai-vos de congregar. Ele não dá uma opção, ele não dá assim uma sugestão, mas ele é muito incisivo em uma ordenança: não deixem de congregar. É na congregação que Deus trata conosco, é na congregação que Deus derrama a sua bênção, é no reunirmos que a presença dEle vem. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3. Eu já tive em reunião grande, em reunião pequena, em mega evento, no Brasil, fora do Brasil, em todos os lugares, mas uma coisa eu te falo: ninguém nunca me ligou. Eu nunca tive. Se você teve, amém. Eu estou dizendo isso não por orgulho, mas eu falo isso com santo temor. Mas nunca um líder meu me ligou: você vai para o culto? Você vai vir para a reunião? Não. Nunca recebi esse telefonema, porque os meus líderes sabem que eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Não precisa. Irmão, tem 3 tipos de pessoas na Bíblia. É bem claro, a Bíblia é um livro de ensino. Eu estou aqui ensinando, porque esse é o meu dom. Tem três tipos de cristãos na Bíblia. Tem o bebê, aquele que nasceu, né? Como a Holly, lindinhos, como o Zion. São bebês, a gente precisa ensinar. Na igreja também, o bebê nasceu, você precisa explicar para o irmão: não, irmão, tem reunião disso, tem culto daquilo. É o bebê. Aí você tem o crente maduro, é aquele que já anda por si, que já sabe o que tem que fazer. Ele congrega porque ele quer ver a presença de Deus, ele congrega porque ele quer estar no meio dos irmãos. E tem um débil, esse é difícil, porque é o camarada que está há 20 anos na igreja, e nós temos que tratar igual um bebê: ô irmão, vai para o culto, irmão, eu vou domingo. Irmã, é um débil, porque passou muitos anos, mas ele não amadureceu. A gente dá um desconto, lógico, mas a gente precisa entender isso, que o estilo de vida da gente é congregar. Ninguém precisa nos chamar para congregar. É ridículo isso. Eu vou congregar porque eu vou congregar, o domingo é do Senhor. Davi disse no Salmo 84, no verso 10, Salmo não tem versículo, é verso. Ele diz: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. É o que Davi diz. Agora, o último estilo de vida de um cristão é o servir. Esse é um estilo de vida. Ai, chega, eu me arrepio. Sabe por que eu me arrepio? Porque eu vim numa igreja que não prega isso aqui. Essa igreja aqui não prega isso.
Essa igreja vive isso. Ela vive. Irmãos, como diz, eu não vou ensinar pastor a orar. O ditado é outro, mas a gente adapta. Porque vocês vivem isso. Você sabe quantas pessoas tem organizando esse evento, essa convenção? Eu fiquei, 200 pessoas. 200 pessoas! Meu Deus! Meu irmão, eu estou aqui no palco, legal, me deram água, me deram café, foram top. Aqui é fácil, aqui é moleza, irmãos, aqui é moleza. Mas essa convenção só aconteceu porque tem um irmão lá atrás fazendo a faxina, porque tem um irmão ali no estacionamento, porque tem um outro com guarda-chuva, porque tem um ali recolhendo as ofertas, porque tem um ali na livraria, porque tem uns aqui na mídia. Irmãos, esses irmãos é que são os verdadeiros protagonistas dessa conferência. Aleluia! Eles é que são. Se a gente, pastora Cleo, se a gente tivesse que fazer um cartaz dos, quem serão os convidados? Geralmente coloca a nossa foto lá, mas a gente tinha que fazer um cartaz com 200 rostos, Esses que são os principais. Para nós aqui, irmão, a gente já pegou tudo aqui de mão beijada. Vocês estão de parabéns. Eu não vou falar sobre isso porque o servir é o estilo do crente. O servir é que faz com que o crente cresça. Lembra que eu falei do débil? É o servir que faz o crente crescer. Eu só quero dar uma ilustração, porque eu já estou indo para o fim. Sabe, a igreja, eu sou um crítico da igreja, não no sentido negativo, mas de entender algumas coisas que a igreja faz sem estar na Bíblia. Então, mas a igreja tradicional, ela cometeu um erro muito grave. Ela trouxe de volta um mal da Idade Média. No século IV, quando o Estado tomou de conta da igreja primitiva, houve então a romanização ali da igreja em 476. A igreja católica surge em 476, ali na Ponte Milvio, em Roma, na Batalha de Magêncio contra o imperador Constantino. E a partir dali, do ano 476, então, a igreja passa a pertencer ao Estado e nasce a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma das coisas que foi se feito para se adaptar, então, às muitas religiões que foram indexadas, que houve ali uma junção, uma universalização das religiões, por isso o nome católico significa universal, não é nenhuma crítica aqui a ninguém, é um fato histórico, foi o clericalismo, porque esse clericalismo ele já existia. Então, adaptou-se o clericalismo para os homens, criou-se cargos na igreja, e deixou o povo meio a ver navios com relação a servir a Deus. O trabalho do povo era vir, dar dinheiro para pagar indulgências e simplesmente participar de algumas cerimônias, de alguns rituais. Pronto. Quando a igreja ela renasce em 1500, esse clericalismo ele é semi-quebrado. Ele só foi realmente quebrado na visão celular, que trouxe de volta o princípio da igreja apostólica. Qual é o princípio da igreja apostólica? Está lá em 5 livros. Colossenses, Filemão, 1 Coríntios, Romanos e no livro de Atos. É a igreja que se reúne nas casas, de casa em casa. E aí sim, nós podemos ter vários irmãos liderando nas suas casas, porque eles não tinham espaço para eles ser líderes na igreja, mas eles podiam liderar, eles podiam ensinar, eles podiam admoestar nas suas casas. Esse foi o resgate da igreja celular. E isso foi muito tremendo, porque despertou águias. Porque o que é que aconteceu na igreja tradicional? O sujeito estava lá, você já viu o bebê águia? Você já viu lá aqueles documentários do ninho da águia? É o seguinte, eu vou explicar. A águia, ela tem os seus filhotinhos. Aí os filhotinhos estão tudo lá. Já nasce bem grandinho, já nasce com uns 3 quilos. O filhotinho já nasce bem... E a águia mãe sai. E ela vai buscar comida. Sabe, e tem algumas águias que elas pegam, sabe, alguns animais, bicho preguiça. Já teve até águias que eles já viram pegando macacos. Você sabe qual é a maior águia do mundo? É a
a águia da Amazônia. É a maior águia do mundo, a maior envergadura. E ela constrói o ninho dela lá no penhasco. E os filhotinhos estão lá. Aí ele ouve quando a mãe vem trazendo comida. Aí ela vem coisando. Aí ele está lá dormindo, ele... Aí a águia vem, rasga a comida e joga na boquinha dele. Aí ele volta a dormir. Aí depois ele começa a chorar. Aí a águia tem que sair. Pega a comida, volta pro ninho. Aí o filhotinho está lá. Aí ela pega, bota a comidinha na boca do filhotinho. Aí ele volta a dormir. E ela vai fazendo isso, até ele criar penugem. Quando ele cria penugem, aí o que é que a águia mãe faz? Ela vai pro ninho. E o filhotinho está lá. Aí ele abre os olhos assim, a mãe dele está lá com as penas tudo ouriçadas, e ele deve pensar assim, está endemoniada. E ela começa a pegar ele e começa a jogar ele no penhasco. Ele, não faça isso, mãe desnaturada, está endemoniada, sai, já te vi. E a águia joga o filhotinho, Aí o filhotinho cai, essa águia endemoniada me vai matar. E eles falam que é uma das cenas mais lindas da natureza, porque a águia mãe, ela vem, e ela recolhe o filhotinho, ó, e leva ele de volta lá para o ninho. Aí ela se arrependeu de seus pecados. Aí joga ele no ninho de novo. E aí depois vem de novo. Ele, não, de novo não. Joga ele. Aí pega ele. Joga ele. Pega ele. Até que um dado momento, ele entende que ele tem uma coisinha chamada asa. Aí ele vai fazendo assim. Ele, opa. Ele, essa aerodinâmica é legal. Aí vai. Aí ele começa. Aí daqui a pouco, ela vem, recolhe ele, mas agora ele já está querendo, ele mesmo quer pular do ninho, ele vai lá e pula, e ele... Até o momento que ele... Uau! E ele voa! Isso é o cristão tradicional. Ele está lá no ninho. Me dá bênção, me dá vitória, ore por mim. Aí o pastor, bobão, fica lá só pegando comida e dando praguinha pequena. Mas um momento, ele diz, espera aí, você vai... Tem uma célula ali para você cuidar. Tem os discípulos ali para você cuidar. E ele meio, não quero, não tenho capacidade. Eu não consigo. Ó vida. Mas num dado momento, ele começa. Ele é uma águia, você é uma águia, aleluia. Olha para o irmão que está falando de você, é uma águia, irmão, você é uma águia, aleluia. Agora, só para a gente fechar, eu não vou nem pregar mais. Eu podia falar de tanta coisa. O estilo de vida de um cristão é adoração. O estilo de vida de um cristão é ser generoso, é ofertar. O estilo de vida de um cristão é um ganhador de alma. A Bíblia diz, sabe a quem ganha almas. Esse é o nosso estilo de vida. Mas eu quero terminar só com essas, porque foi o que Deus me falou ontem, para mim poder dormir, aleluia. Mas só para finalizar, quais são os resultados de um estilo de vida de quem conhece a Deus? O que é que você ganha nessa história? Primeiro, a Bíblia diz, uma alegria indizível e cheia de glória. Você vai viver uma vida leve, alegre, porque é o seu estilo de vida de cristão que vai te proporcionar isso. Segundo, um senso de pertencimento. Eu faço parte de um projeto, eu faço parte de algo importante, é o reino de Deus, eu sou um soldado, como o pastor Ari pregou, eu sou um guerreiro, eu faço parte de um exército, de uma igreja, eu tenho uma identidade, é um sentimento, um senso de pertencimento. Depois, um sentimento de propósito sendo cumprido. A nossa vida não pode ser só passar a semana toda vagando por aí, e no final de semana indo tomar uma cervejinha, indo para o futebol, e não sei o que, isso é muito pouco, isso é muito inútil, isso é muito irrelevante, diante da grandeza que Deus tem para nós.
diante daquilo que Deus quer fazer em nós, e diante daquilo que Deus quer fazer, principalmente através de nós. Terceiro, penúltimo, uma estabilidade emocional no meio das lutas e das adversidades da vida. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter um coração tranquilo, porque o nosso Deus é poderoso e Ele tem cuidado de nós. E por último, sabe qual é o estilo de vida de quem serve a Deus? É isso aí, ó, a salvação eterna em Cristo Jesus. Fica de pé. Ele disse: eu fui preparar lugar. Eu fui preparar lugar. Ele tem um lugar para nós. Sabe, queridos, nos últimos dias, o Senhor está chacoalhando o mundo. Nós estamos vivendo esses últimos dias. E mesmo que ele demore 1000 anos, que um dia para Deus vale 1000 anos, mas eu estou vivendo os meus últimos dias, porque todo dia o relógio está correndo. Todo dia eu tenho que viver a minha vida mais intensa, mais feliz, mais apaixonada. E eu tenho certeza que lá na glória nós vamos ter muitas surpresas. Muitas pessoas que nós esperávamos ver lá, nós não vamos ver. Gente muito, sabe, muito religiosa, muito cheia de marra espiritual. Aquelas pessoas, Jesus vai dizer: eu nem conheço vocês. Ah, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo. Jesus: não, nem conheço vocês. Outra surpresa que nós vamos ter é que muita gente, que a gente achava que não ia estar lá, vai estar. Você aqui, sim, teve jeito para mim, eu aceitei Jesus, Ele transformou minha vida, e eu, um pouquinho ainda de vida que eu tinha, eu vivi com um coração totalmente apaixonado, um estilo de vida para Ele. E sabe qual é a maior surpresa? Você vai estar lá. Aleluia!